interessante. Deixa a sua opinião aqui embaixo. O que você tem a dizer? Mas esse aqui eu acho mais complicado. Não acho que o Cruzeiro tem necessidade de volante. Acho que é melhor contratar um meia mais de origem, né? Um meia de criação. Foi comprado aí pelo Fortaleza por quase... Ó, tá aqui, ó. Atacante do São Lourenço e meia colombiano, né? São especulados no Cruzeiro. Valeu demais o portal e o site no ataque. O Rafael Arruda que trouxe aqui essa matéria. Então aqui, ó. Seria o argentino, o Matias Reale. Acho que essa é a pronúncia dele. Que é um ponta direita e ponta esquerda, né? Então, assim, enfrentou o Atlético Mineiro nas oitavas da Libertadores. O São Lourenço deseja receber pelo menos 8 milhões de euros, 45 milhões de reais. E, no caso, tem 26 anos e já foi especulado por outros clubes, tá? Então, aqui, ó, ele foi contratado em início desse ano, né, pelo Independente. Vou deixar aqui para vocês, ó. Vamos lá. Independente Rivadavia, tá? Então, um clube que conseguiu acesso da segunda para a primeira divisão e foi um valor próximo da casa dos 10 milhões de reais, tá? Então, 2 milhões de dólares, 1 milhão e 100 de entrada, né? E 800 mil divididos em 12 parcelas. Contudo, o São Lourenço, né, falou que o Rivadavia, que é o outro time que comprou, falou que enviou o comprovante falso da transferência e o caso foi parar na Federação Argentina, né? E assim, teve as contas bloqueadas e tudo mais. Então tem uma situação bem complicada envolvendo o jogador. Mas, no meu ponto de vista, tá longe de valer isso aqui, tá? Não faz o menor sentido o jogador valer 45 milhões de reais. Eu acho que se ele valer 10 milhões hoje, já seria um negócio bom para todo mundo, porque o São Lourenço está passando por dificuldades financeiras, Independente Rivadavia não recebeu o seu valor. Então, dependendo se fosse uma situação parecida, beleza, mas a janela já está perto do fim e eu não acredito nessa possibilidade para agora. Quem sabe pode ser para o ano que vem. Até porque não é uma jovem promessa. Eu acho que esse valor aqui de 8 milhões de euros está completamente fora da realidade. Foi bem no ano passado, 21 partidas, nesse ano, melhor dizendo, 21 partidas, 1 gol e 5 assistências na Liga Argentina. Ano passado, na segunda divisão, 32 jogos, 2 gols. E aí, né, ele está lá no São Lourenço há um pouco mais de um mês, onde já somou 8 partidas e 2 assistências. É claro, tem mostrado bom futebol, já jogou a primeira divisão nessa metade do ano, mas por ter 26 anos, eu acho que se for um acordo de 3, 4 milhões de euros, já está bom demais, tá? Para todo mundo e para o Cruzeiro que precisa sim de um ponta direita. Tá aqui o desempenho dele no futebol argentino: 10 partidas, 9 como titular na liga até aqui, um gol e mais uma assistência. Ano passado também, ó, deixa eu pegar aqui a primeira fase dele pela equipe, o Independente Rivadavia, 14 partidas, nenhum gol, mas deu 4 assistências e seria um jogador para jogar em várias funções, ponta esquerda e ponta direita. Vale lembrar aqui também, ó, que de acordo com o site SofaScore, ele está avaliado em um pouco mais de 11 milhões a 13 milhões de reais, ou seja, bem longe daqueles 45 milhões, então vou me basear nisso. Dependendo, para o ano que vem, pode acabar sendo uma boa alternativa. E você viu o jogo dele, né, contra o Atlético Mineiro? Eu confesso para vocês que eu estou um pouco por fora, mas deixa a sua opinião aqui embaixo que eu estou curioso para saber. E se poderia ter alguma outra opção também do futebol argentino, eu já trouxe aqui alguns outros no canal. Se você tiver interesse, eu possa fazer, né, outro vídeo aqui, ó. 2 milhões de reais pelo empréstimo e ainda tem uma opção de compra de cerca de 4 milhões. Alguns portais falam 4, outros falam 3, mas ainda assim a compra total do jogador ficaria em menos de 1 milhão de euros, né? Ficaria menos do que isso, 900 mil basicamente, o que é um número bem interessante para o Cruzeiro. Vale lembrar que não é um jogador que é titular absoluto, né? Mas sempre quando jogou deixou uma ótima impressão. Contra o Internacional, os 2 jogos que ele foi titular, esse jogo contra o Atlético Goianiense foi só no finalzinho, contra o Vitória foi bem também, contra o Corinthians, enfim. Teve ali suas boas participações no clássico contra o Atlético Mineiro também. Vale lembrar que nesse setor, né, que ele tem jogado com o técnico do Cruzeiro, sempre um lado mais esquerdo, com o Seabra, podendo até mesmo fazer um esquema com uma linha de 3, que ele fazia muito no Argentino Júnior, né? Basicamente ele era um zagueiro numa linha de 3, né? Se você for ver aqui, ó, e ele sempre tinha mais espaço ainda por esse lado esquerdo. Tá aqui o desempenho dele na primeira fase do Campeonato Argentino e na segunda também do ano passado, ó, sempre com uma nota média muito interessante. Então, assim, apesar de ser um zagueiro, um cara de 30 anos de idade, eu achei um valor muito baixo. Acho que é um valor que o Cruzeiro vai comprar o quanto antes. A informação que temos, né, inclusive de acordo com o próprio Samuel Venâncio, é de que o Cruzeiro já trabalha para ter sim essa compra do jogador, mas não acho que vai ser por agora, até porque, igual eu falei, tem opção até dezembro. Mas eu não ficaria surpreso se em outubro, no máximo agora em outubro, novembro, o Cruzeiro efetivasse essa compra, como foi nos casos do João Marcelo, do Matheus Pereira, que o Cruzeiro tinha a opção de compra até dezembro. Geralmente quando deu ali 3, 4 meses antes,
até junho desse ano, né, no caso. Em março o Cruzeiro já estava encaminhando essas compras, então não ficaria surpreso se o Vidalba, né, tivesse essa compra em definitivo nas próximas semanas. Falando em próximas semanas, eu quero destacar esse jogo do Cruzeiro contra o Libertad na Copa Sul-Americana, né? Que tá aqui o duelo na Esportiva, tá aqui, ó. O Cruzeiro vencer fora de casa, R$ 50 voltando 122. Excelente cotação aqui para esse duelo. Lembrando, tem os próximos jogos também contra o São Paulo na Série A, tá aqui ó, a cotação para vocês. Cruzeiro vencendo em casa pagando 1,99 e tem também já o duelo na Esportiva aqui contra o Cuiabá. Então por que eu gosto da Esportiva, né? Porque olha que as opções de jogos, por exemplo, tem jogos basicamente até o final do mês, até dia 22, 14 dias para frente, tem os dois jogos do Brasileirão e o jogo da Sul-Americana. É a única casa que você pode apostar para o Cruzeiro vencer os 3 próximos jogos. Pode tentar fazer em qualquer outra aí, você não vai achar todas essas opções. Aqui ó, se o Cruzeiro vencer os 3 próximos jogos, R$ 50 voltando 646. O link da Esportiva vai estar aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado, beleza? E agora vamos finalizar aqui e falar sobre esse caso envolvendo o Barreal, que é uma situação um pouco mais delicada, até porque seria um valor total de R$ 20 milhões. Porém, é muito mais tranquilo de imaginar a compra do jogador justamente porque ele tem sido titular nesses últimos jogos, né? Então aqui, na temporada 29 jogos, 2 gols e 3 assistências. Tem um tempo, né, que ele não marca, mas ainda assim vem fazendo bons jogos, recuperado de lesão recentemente. Vai lembrar também, né, os gols contra o Botafogo, aquele golaço, e contra o Corinthians, deu assistência também contra o Grêmio e 2 contra o Vitória, né? Foi nessa vitória aqui por 3-1 do Cruzeiro. Então assim, não acho que vai ser uma grande dificuldade para o Cruzeiro comprá-lo, até por conta da situação financeira atual. Já vi, por exemplo, alguns torcedores falando que hoje, né, o Barreal vale muito mais do que isso. E é verdade, se você for ver aqui, ó, os sites avaliam ele em 5,5 milhões de euros, né? Então assim, o Cruzeiro vai estar pagando basicamente 20, porque é 4 milhões de dólares, tá? Então vai dar uma oscilada ali. Mas ó, ele estaria avaliado hoje em 34 milhões de reais, basicamente. Isso porque é um jogador de 24 anos, né? Então assim, acho que até poderia valer muito mais do que isso, uns 40, 45 milhões tranquilamente. Acho também que foi um bom negócio e tá aí a importância de você fixar, né, o valor de compra do jogador, porque se não tivesse essa opção e esse valor fixado, imagina, né, o tanto que ele poderia valorizar. E também um bom negócio para o FC Cincinnati, que pagou 1,5 milhão de euros, vai estar vendendo basicamente por 4, então mais de 3 vezes, né, basicamente esse rendimento. Lembrando que no ano passado foi uma peça muito importante no Cincinnati, 46 partidas, 8 gols e 12 assistências. É engraçado que em alguns momentos até jogando como um lateral esquerdo avançado, né? O Cruzeiro poderia, por exemplo, colocar uma linha de 3. É claro, lateral esquerdo estamos bem servidos. Mas igual, uma linha de 3 com o Vidalba pelo lado esquerdo e um ponta o Barreal. Tranquilamente, poderia ser esse jogador. Tá aqui ó, na MLS do ano passado, peraí. Não, isso aqui é o jogo das estrelas. Eu quero o MLS. Que fazem, né, um respiro na folha salarial do Cruzeiro e mostrando também que tinha muitos atletas que vinham tendo espaço, mas assim, claramente, com a chegada dos novos reforços, foi para outro patamar, né? Seja aqui, por exemplo, o Machado, o Palácios, o Neres, que vinham, né, jogando inclusive com muita frequência, e eu acho que acabou sendo bom no final das contas para todo mundo. O que você tem a dizer sobre esse balanço da janela, as chegadas também até aqui? Acho que ainda o único que está faltando, né, para a gente ver jogar é o Peralta e o Jesus, que aí eu queria ver os dois jogando justamente para ter essa avaliação, se também compensaram, até porque os dois juntos somaram mais de 23 milhões de reais de custos, né, de contratações, e ainda não estrearam com a camisa do Cruzeiro. Bora falar aqui também agora com vocês sobre o Mina, que finalmente teve seu futuro definido. Como assim, Gustavo? Jogador de 29 anos de idade, estava nesse meio tempo, né, definindo ainda se iria jogar como lá no Cagliari da Itália ou se ia para outro clube. A grande questão era, o Cruzeiro procurou sim um jogador, porém, todo mundo falou que ele estava livre, não era bem assim. Por quê? Porque o contrato dele lá na Itália previa de que se algum clube acertasse com ele antes do mês de setembro, teria que pagar 10 milhões de reais para a equipe, né? Fora ainda o salário dele, que seria na casa de 1 milhão de reais por mês. Ou seja, se o Cruzeiro precisasse muito de um zagueiro, beleza, mas não era o cenário. E ainda, né, tinha a opção do clube italiano renovar o seu contrato, que sinceramente eu até fiquei surpreso de não ter um anúncio antes dessa renovação, porque ele fez uma boa reta final de temporada, que ele chegou em fevereiro, ficou até junho, né? Nesse meio tempo foram 14 jogos, 2 gols marcados, e aí tivemos a confirmação de que sim, ele renovou por mais uma temporada,
O contrato vai até final de junho de 2025, ou seja, no final da próxima janela europeia. E aí, já jogou duas partidas no Campeonato Italiano, a última no final de semana e sempre como titular, tá? Os dois jogos contra o Como e contra o Lecce, os dois como titular, jogando ali 67 e 90 minutos, respectivamente. Então, assim, é uma notícia ruim para o Cruzeiro. Olha, eu acho que a zaga já está bem servida. Gosto muito do João Marcelo, acho que é um zagueiro fenomenal. O Zé Ivaldo tem oscilado um pouco, mas ainda assim acho ele interessante. Tem o Vidal no banco, que é muito interessante também. Tem o Jonathan Jesus, que tem muito potencial. Fora as opções, né, dos atletas na categoria de base, que eu quero falar também aqui nesse vídeo. Só antes, tem um recado aqui para vocês da Esportiva, patrocinadora do canal, nesses próximos jogos do Brasileirão, né, que vai ter várias partidas interessantes aqui para você começar. Tem esse jogo do Cruzeiro contra o São Paulo, já mostrei aqui para vocês, mas o que tem de interessante aqui? Por exemplo, esse duelo do Palmeiras contra o Criciúma, a vitória do Palmeiras pagando 1,33. Tem também aqui, ó, o Flamengo jogando em casa contra o Vasco, vitória do Flamengo 1,58. Tem também aqui, ó, o Internacional vencendo o Cuiabá 1,53. Baita cotação. E ainda tem o Botafogo contra o Corinthians, que aí esses clubes todos eles vencendo, voltando uma odd de 4,98, né? Que é muito bom. R$ 100 voltaria quase 500. Ou se você quiser colocar um valor mais baixo, até R$ 10 para voltar a 50. Baita cotação aqui na Esportiva VIP. Para você começar, o link vai estar aqui embaixo na descrição. Se você não sabe aqui, ó, a descrição é bem simples, tá, gente? Você vem aqui, ó, já vai estar o link aqui embaixo, ou você clica para ver mais, tanto pelo computador ou pelo celular. Clica aqui, já acessa, já está aqui as cotações. Para você começar bem simples, o link está aqui embaixo no primeiro comentário também para vocês. Então, falando aqui da Esportiva agora, vamos falar agora sobre essa renovação com o zagueiro, tá aqui, ó. Matos diz que o Cruzeiro está perto de selar renovação com o zagueiro e vai assinar um novo vínculo, tá? Possivelmente com uma duração de 3 temporadas. Então, o Alexandre Matos deu entrevista ao portal, ao Jair Carvalho, colunista do Estado de Minas, e valeu demais ao portal também, o site No Ataque, que faz um ótimo trabalho e trouxe essa informação, né? Para quem não assistiu a entrevista, achei bem mais fácil aqui de mostrar a matéria para vocês. Tá aqui, ó. Não há risco de perder o Pedrão. Já existe um acordo bem avançado com o procurador dele. Acredito que nos próximos dias a gente vai definir isso aí, afirmou então o dirigente. Vale lembrar que ele tem 20 anos, na temporada compôs apenas o banco de reservas no time principal do Cruzeiro em 7 jogos, né? E aguarda uma chance com o Seabra, no qual ele foi companheiro dele na equipe sub-20 e tudo mais. Lembrando que ele jogou na Série B do Campeonato Brasileiro, eu lembro que o Pedrão, o Everton tiveram algumas chances na Série B. Ele jogou lá na 10ª rodada, na derrota por 2-1 para o Fluminense, na Copa do Brasil, e na Série B, na vitória por 2-1 contra o Operário. E na época o comandante era ainda o Paulo Pesolano, e eu já via ele com bons olhos, né? E aí então, tendo essa renovação excelente, atleta que é totalmente do Cruzeiro, tem um percentual bem relevante, que pertence à própria Raposa, está no time desde 2019, no time sub-15, já está jogando pelo time sub-20 desde 2021, ou seja, um jogador que já está mais do que pronto. Ano passado, 39 jogos, ele ainda marcou 5 gols, foi muito importante no título da Copa do Brasil e do Campeonato Mineiro Sub-20. Nesse ano segue da mesma forma, 24 jogos, 4 gols e uma assistência, números muito bons, né, ofensivos do zagueiro, que o Cruzeiro Sub-20 tem um time muito interessante e que foi comandado pelo Fernando Seabra. Então, assim, eu vejo que o Cruzeiro tem baitas opções para a zaga, tá? Mas, cara, vai ser difícil agora para o Pedrão ter espaço no time do Cruzeiro, justamente pelas opções que eu já trouxe aqui para vocês. E além disso, deixa eu só abrir aqui para vocês o Cruzeiro Sub-20, vamos lá. Ainda tem vários outros atletas que eu vejo que poderia estar tendo mais espaço, tá? Não que eu acho que, nossa, foi ruim então chegar o João Marcelo, foi ruim ter o Jonathan Jesus, não é isso. Mas o Cruzeiro poderia sim ter tido, né, mais chances para esses jogadores no ano passado, né? Pô, na Série B e tudo mais, eu acho que acabou cometendo alguns erros, mas faz parte do processo, não é um problema, eles podem ainda ser emprestados, podem ainda render uma boa compensação para o Cruzeiro, sem sombra de dúvidas. Eu abri aqui também no caso do Kelvin, que vinha jogando com frequência também pela equipe sub-20, acabou que agora está mais reserva, 18 anos de idade apenas, já tem 35 jogos pelo time sub-20, é um jogador em breve para ficar de olho. O Everton mesmo foi emprestado para o. Deixa eu abrir aqui, ó. Foi emprestado no início do ano para o Atlético, não teve espaço, é um jogador que eu sempre gostei, sempre passou na categoria da seleção brasileira, né? Tipo, ele ficou. Acho que ele foi convocado mais de 15 vezes para a categoria de base da seleção brasileira, para jogos oficiais do Campeonato Sul-Americano, enfim. E pelo Cruzeiro só teve chance quando a corda estava apertando lá na Série B de 2021, 13 partidas, não foi muito bem, para falar a verdade. E 2022, assim como o Pedrão, jogou 2 jogos, um desses contra o Novo Horizontino. Enfim, deixa a sua opinião aqui embaixo. No profissional, uma partida apenas nesse ano.
No Cruzeiro, se eu não estiver enganado, ele não pode, né, mais voltar para a equipe sub-20, porque ele já tem 21 anos, não sei ao certo. Porém, ele integrou também a equipe no banco de reservas contra o Internacional no Beira-Rio e em casa contra o Internacional. Enfim, pelo menos tem tido essa experiência. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, que eu estou curioso para saber. O link da Esportiva também está aqui para vocês e outras sugestões de conteúdos que eu já trouxe aqui no canal, que estão todos aqui aparecendo na tela. E é isso. Valeu. Sobre essa projeção, né, de bilheteria, também essa matéria que é do ano passado, falando tanto do Remo e do Paysandu na Série C, que somente em bilheteria, né, contando obviamente tudo, Série C, Copa do Brasil, que foi muito importante também para a receita, e o estadual, uma receita ali de 10 milhões de reais de bilheteria para esse ano na Série B. Acredito eu que vai ser um valor próximo disso aí também. O Paysandu acabou perdendo muito porque não avançou nas Copas seguintes, né? Por exemplo, nas fases seguintes da Copa do Brasil. No ano passado acabou enfrentando o Fluminense, por exemplo, que foi um fator muito importante. O Remo também enfrentou o Corinthians e tal. Então fez muita diferença essa questão financeira. E para esse ano, acredito que vai ser um valor talvez próximo disso. Para o ano que vem também, até porque a Série C tem bem menos jogos do que na Série B, né? Então acredito eu que vai bater tranquilamente esses 10 milhões e para os próximos meses também permanecer numa Série B e indo longe numa Copa do Brasil. Essa questão da bilheteria é apenas o inicial, bilheteria e sócios, mas faz muita diferença também. Só para você ter uma ideia, né? Fala aqui sobre essa questão de dobrar o faturamento, né, em relação ao que foi da Série C para a Série B. Vale lembrar que até o final de setembro do ano passado, o Paysandu tinha 9 milhões e 400 quando tinha encaminhado, né, o seu acesso. Teve ali um pouco mais de, na soma total, dos seus 12, 13 milhões. E para esse ano, só para você ter uma ideia, tá aqui, ó, o Paysandu terá um orçamento de 70 milhões em 2024, afirma então o Maurício Ettinger, fala sobre o objetivo, né, do clube para o restante da temporada. É óbvio que esse valor tinha uma expectativa muito alta justamente por conta da Copa do Brasil, onde o Paysandu não foi muito bem, né? Então acaba que foi muito prejudicado por conta dessa questão de não ter avançado até uma fase, oitavas de finais, por exemplo. Não foi o que aconteceu. Teve também uma folha salarial 80% maior, chegando próximo de 1 milhão de reais, o que era, né, de 1 milhão de reais. Então ter uma folha, por exemplo, para esse ano de algo na casa dos 1 milhão e 800, acredito eu que até passou um pouco, tá? Não ficaria surpreso se a folha fosse de 2 milhões, por exemplo, que ainda assim é uma das menores folhas, tá, da Série B. Não tá entre os top 5, top 6, não. Acredito eu que deve estar ali entre os top 12, top 13 da Série B do Campeonato Brasileiro. Justamente, se você for analisar, essa reta final do ano teve muitas contratações, né, de jogadores. Então, para o ano que vem, seria loucura de imaginar justamente sobre essa questão desse faturamento para o próximo ano, não ficaria surpreso, tá? Aqui é uma matéria também que fala justamente sobre esse acesso e a importância, né, dessa cota de transmissão para o ano que vem. Faltou aqui um artigo que eu ia falar com vocês, deixa eu pegar aqui, acabei não deixando. Clube Série A. Espera aí, faturamento, né, de cada um dos clubes da Série A do ano passado. Então, só para você ter uma ideia sobre essa questão do faturamento, onde alguns clubes, como por exemplo o Cuiabá, né, teve um faturamento bem interessante mesmo, justamente por estar na primeira divisão. Eu não estou conseguindo achar essa matéria aqui agora, mas vamos ver, deixa eu ver se eu acho isso aqui, ó, de finanças, né, das receitas dos clubes, é isso. Então aqui, ó, em 2023, ó, por exemplo, os clubes que estavam na Série A, o Goiás, um valor próximo da casa dos 98 milhões, então vou pegar alguns clubes com base, por exemplo, que tem uma torcida relevante, né? Vamos colocar o Goiás, o Curitiba, bater ali os 100 milhões, mesmo sendo rebaixados. O Cuiabá não tem uma torcida relevante, mas ficou na Série A, então a cota aumenta, né? Pela posição final, 139 milhões de reais. Então, assim, o Paysandu fazendo 70 milhões numa Série B seria excelente. Por isso que eu não acho que vai chegar nesse ano de faturamento total. Quem sabe pro ano que vem, se ficar na Série B, e aí fazer uma ótima campanha também na Copa do Brasil. Mas a partir do momento que sobe para uma primeira divisão, a tendência, né, que chegue realmente próximo ali dos 100 a 140 milhões, porque a questão do pay-per-view que o Paysandu teria, com o tamanho da sua torcida, de volta à Série A, pô, isso aqui faria uma diferença absurda. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você tem a dizer, se você está esperançoso, né, para esses próximos capítulos aí que vão ter de rodadas na Série B. Lembrando que você pode começar a postar aqui pela Esportiva, né, patrocinadora do canal. Os links sempre estão aqui embaixo na descrição. E outros vídeos recentes que eu trouxe também do Paysandu estão tudo aqui aparecendo para vocês na tela final agora. Valeu, galera!